Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia, beleza? Bom, vamos então continuar o tema de números complexos 2. Gente, você aprendeu já a encontrar a questão, por exemplo, de afixo imagem, os pontos, na verdade, lá no plano de Argand-Gauss, Então, simplesmente você recordar na questão assim de plano cartesiano, coordenadas, Então foi visto durante uma aula aí, recente. Veja, você também aprendeu a encontrar a questão do módulo, Então, por exemplo, no plano cartesiano você pode calcular a distância do ponto, que é chamado de afixo imagem, até, por exemplo, a origem, chamado de módulo. Esse era o conceito, tá? Então, hoje nós teremos para o nosso encontro esse tema aqui, chamado então de argumento de um número complexo, tá? Pessoal, é o seguinte, quando você fala, por exemplo, na questão de argumento, tá aqui, ó, argumento de um complexo, ele vai estar sempre relacionado, pessoal, com a questão, por exemplo, de ângulos, tá? Relacionado sempre com a questão, por exemplo, de ângulos. Então, quando você tem, por exemplo, a questão de ângulos, vale a pena reforçar hoje nessa aula, antes, tá? De encontrar os ângulos, os argumentos, nós temos que fazer um jump, fazer, por exemplo, uma revisãozinha lá de trigonometria. Vai ser importante para a nossa aula de hoje, tá? Um pouquinho de trigonometria. Aqueles chamados ângulos notáveis, tá? Então, por exemplo, o que você sabe na questão de ângulos notáveis é o seguinte. Vejamos aqui, ó. Vou colocar aqui na parte de cima, gente, os ângulos da trigonometria notáveis, Então, você conhece, por exemplo, que lá na trigonometria você tem assim, ó, tem um ângulo de 30 graus, tá? Tem um ângulo, por exemplo, de 45 graus, certo? E você tem também um ângulo de 60 graus. Lembra daquela tabela que em várias situações tem professores que cantam música para construção dessa tabela? Mas eu vou colocar direto para vocês. Então, os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus, para seno, cosseno e principalmente para hoje, tangente, tá? Eles serão, por exemplo, o seguinte. O valor, então, da construção, você começa com 1, depois aqui você coloca o número 2, Depois aqui o número 3. Na próxima linha, o contrário, ó, 3, 2 e o valor de 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo divididos pelo número 2. Aqui, ó. Todos sobre o número 2, certo? Depois, só dando continuidade e completando bem certinho aqui para vocês, tá? Então, coloquei os números em ordem crescente, depois em ordem decrescente, ficando o tal do 1, 2, 3, 3, 2, 1, Todo mundo sobre 2. Agora, vai raiz quadrada lá em cima, só não coloque raiz quadrada no valor de 1, tá? É claro que se você quiser colocar uma raiz quadrada, pessoal, no valor de 1 não vai ter problema nenhum, até porque raiz quadrada de 1 dá 1, E para tangente você vai ter assim, ó, tangente é diferente, veja como é, Raiz de 3 sobre 3, o valor então de 1, e aqui você tem, por exemplo, raiz de 3, tá? Então eu vou utilizar bastante na aula de hoje aqueles valores notáveis, tá? Então seno, cosseno, tangente para tabela ou para ângulos super conhecidos, ok? Então vamos agora fazer um trabalho de como encontrar o argumento de um número complexo. De novo, quando você fala em argumento complexo, nós temos que fazer uma relação com ângulos, tá? E essa tabela ela vai ser muito eficaz na questão então dessa construção e dessa determinação, beleza? Então vou fazer o seguinte, gente, eu vou direto para este exercício aqui, ó, que é a letra B. Vamos então completar bem certinho. Ele fala o seguinte, então dado, por exemplo, um número complexo, aqui você tem, por exemplo, o valor então de 2 menos o valor de 2i, e eu preciso encontrar então quem que é o valor do módulo e qual seria, por exemplo, o valor então do argumento, tá? Beleza, então vamos supor então que nesse exemplo nós temos este complexo aqui, ó, Z, que vai ser equivalente ao valor então de 2 menos 2i, tá aqui, ó, 2 menos o valor então de 2i. Legal, bacana.
Então, nesse complexo aqui, que eu peguei o segundo exemplo, nós temos um complexo onde a parte real vale 2 e a parte imaginária vale menos o 2. Vale a pena escrever isso aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o valor da parte real, que é o valor do A, você coloca o valor, então, de 2, e a parte imaginária, que é o B, ele vai ser equivalente ao valor de menos o 2. Para que isso? Encontrado o A e o B, que são as partes reais e imaginárias, nós precisamos agora, no próximo momento, fazer a construção, sabe do quê, pessoal? Do plano cartesiano, do plano de Gauss, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou fazer, então, bonitinho esse plano de Gauss, né? Então, é um plano cartesiano. Só que esse plano cartesiano, você coloca, por exemplo, nele aqui, pessoal, ao invés de eixo X, de eixo Y, você vai mudar essas nomenclaturas e colocar, por exemplo, quem, pessoal? Colocar, por exemplo, eixo A e o eixo B, tá? Aqui, ó, eixo A, que é o real, e aqui, por exemplo, o eixo B, que é o eixo imaginário, sempre nesta ordem, real com imaginário. Perfeito, tudo bem? Então, fazer então as divisões, ó. As divisões para 1, 2, menos 1, menos o 2, o valor, por exemplo, de 1, 2, menos 1, menos o 2, tá? Então, fazer bem dividido, bem bonitinho para vocês, tá ok? Então, aqui, ó, eu quero encontrar qual é a imagem desse complexo, qual seria esse chamado afixo, né? Então, eu quero um ponto que o A seja equivalente a 2 e o B equivalente a menos o 2. Então, o A equivalente a 2, tá? E o B equivalente a menos o 2. Então, esse ponto, ele vai ser esse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar e indicar para vocês aqui bonitinho, né? Então, aqui, ó, vamos fazer bonitinho esse pontinho, fazendo a projeção legal, né? Então, nós temos, por exemplo, esse ponto aqui, ó. O valor, então, de 2 para A e menos 2 para B. Esse DZ, só para você, então, recapitular, é chamado, então, aqui, no caso do ponto de imagem, tá? De imagem. Ou também chamado, sabe do que, pessoal? De afixo. São algumas leituras técnicas que vale a pena reforçar para vocês aí, tá? Imagem e afixo. Então, nossa primeira tarefa é o quê? Feito e encontrado essa imagem afixo pelo plano de Argand-Gauss, nós temos que encontrar primeiramente o módulo, né? Então, para você encontrar o módulo, lembrando desse conceito de módulo, distância, módulo é medida, distância da origem até, por exemplo, este afixo, até essa imagem, tá? Então, observando aqui nesse nosso gráfico, na figura bonitinha aqui, ó, quando você escreve ou quer denotar a questão do módulo, você coloca, por exemplo, este símbolo entre as barrinhas. Você lembra do módulo? Módulo de 2, módulo de 3. Aqui é o módulo do complexo, tá? Que você coloca, então, entre as barrinhas. E para você determinar esse valor, gente, a ideia vai ser a seguinte, olha. Vamos fazer Pitágoras, tá? Nós tínhamos uma fórmula que o módulo era raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, mas eu vou seguir diferente. Eu vou seguir, digamos, com raciocínio, tá? De triângulos retângulos. Então, se você observar aqui, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo, tem vários, né? Você pode trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó, ou esse outro triângulo retângulo aqui, tanto faz, tá? Aplicar a trigonometria, né? Então, notem que se você for utilizar esse triângulo retângulo aqui, ó, deixa eu fazer aqui em preto para vocês, você pode então aplicar um teorema de Pitágoras aqui, né? Então, para encontrar, por exemplo, essa questão do módulo. Então, essa medida aqui, ó, é medida equivalente a 2, tá? E essa outra medida que vale 2, né? Então, medida 2 e aqui medida 2. Como são medidas, você pode descartar a parte de sinal, tá? Porque não tem medida negativa. Então, para aplicar a questão então de módulo e encontrar o valor dele por Pitágoras, nós temos assim, ó, hipotenusa elevado ao quadrado, que seria, por exemplo, esta medida do módulo, quero encontrar, vai ser equivalente ao valor então de 2 elevado ao quadrado, mais o valor então de 2 elevado ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Laurice, eu observei que isso é uma diagonal de um quadrado. Concordo, tá certo você, tá? Mas eu vou então fazendo aqui por Pitágoras, este z elevado ao quadrado vai ser igual ao número 4 mais o valor de 4, né? Então este módulo de z já aplica uma raiz quadrada para o outro lado, positiva porque é medida, tá? Tem uma raiz quadrada de 8. Então este módulo de z, ele vai ser equivalente a raiz de 8, já dando uma simplificada, é um 2 raiz quadrada de 2, tá?
2 raiz quadrada de 2. Então essa medida você pode já escrever aqui, né, como 2 raiz de 2. Então isso aqui, na verdade, se você for recapitular, gente, é toda uma revisão das aulas anteriores de números complexos, tá? Mas a pergunta foi a seguinte, e a aula de hoje é a seguinte, né? Eu preciso encontrar o argumento, tá? Laurence, fala para nós o que é argumento de um número complexo. O argumento é o ângulo formado pelo módulo e o eixo real, o eixo A. Só que esse ângulo formado assim, ó, no sentido, por exemplo, anti-horário, tá? Esse aqui é chamado argumento. Chamar, por exemplo, de, aqui, ó, de θ. Então, o ângulo formado pelo eixo módulo, ó, eixo formado, então aqui, ó, tem um módulo e tem o eixo real, que é o eixo A. Então, todo esse ângulo aqui é chamado, então, de argumento, tá? Então, argumento é esse ângulo. Sentido anti-horário, começa no eixo, por exemplo, real e vai até o módulo, tá? Nesse caso, como esse ponto está no quarto quadrante, nós temos todo esse argumento a ser encontrado, né? Tem casos, por exemplo, em que se, por exemplo, você tem assim, ó, tem um ponto aqui, né, um ponto no primeiro quadrante. A questão, por exemplo, então, do módulo dele aqui, gente, está aqui, né? E o argumento seria, então, esse ângulo aqui, ó. Eixo real até, por exemplo, o módulo. No sentido o quê? No sentido anti-horário. Beleza, então vamos pensar agora no seguinte. Como é que eu vou encontrar, né, pessoal, o valor, então, desse ângulo todo θ aqui, ó? Tive uma ideia. Vamos explorar, gente, aquele triângulo retângulo em preto. Tá? Então, esse triângulo retângulo em preto aqui, eu vou chamar, por exemplo, esse ângulo interno de alfa. De alfa. Tá? E observa lá, nós temos um triângulo retângulo onde ângulo alfa, este lado vale 2, que é o cateto oposto, e esse outro lado é 2, cateto adjacente. Então, vamos relacionar agora um pouco de tangente, lembra disso? A tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, de novo, a tangente do ângulo alfa, isso lembrando de trigonometria, é equivalente ao valor, então, de cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, voltando para cá, a tangente do ângulo alfa é equivalente, cateto oposto é 2, o cateto adjacente também é 2, né? Então, isso aqui ele vai, no caso, acarretar que a tangente de alfa é equivalente ao valor de 1. Olhando para aquela tabela lá em cima, aquela tabela marota, para você encontrar valores notáveis, tangente de qual ângulo vai dar a resposta equivalente a 1? 45 graus, tá? Então esse alfa é equivalente a 45 graus, porém, entretanto, eu não quero encontrar o alfa, né? Eu quero encontrar todo esse ângulo aqui, ó, tá? Esse θ aqui é chamado então de argumento, tá? Então para você encontrar esse ângulo agora ficou fácil, né? Porque no caso agora, o que acontece? Se aqui é 45 graus e aqui uma volta completa, aí você encontra o chamado ângulo replementar. O quanto falta para 360? Então, se você pegar o 360 graus e tirar o 45, ó, este argumento θ é equivalente a 315 graus, tá? Então, eis a questão do argumento. Esse ângulo formado. Eixo real, sentido anti-horário, ou seja, contramão do relógio, até chegar naquele eixo chamado de módulo, tá? Então, tudo você utiliza para encontrar soluções trigonometria, teorema de Pitágoras e também, por exemplo, a questão de seno, cosseno e tangente. Perfeito? Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço.